Para aqueles que não me conhecem, sou Ronaldo, filho predileto do pastor. Aleluia! Por isso que eu falo assim, vem um pouco mais cedo para a gente passar um tempo junto antes dos outros virem. Isso aí foi o sobrinho do pastor. Então, bem-vindo ao final da vigília. Para mim, são 5h44 da manhã. Acabei de vir do Havaí, então para mim foi vigília. Fui para o culto da manhã, 1h da manhã. Agora são 5 da manhã, então para mim estamos chegando no final da vigília. Que bom, né? Então, hoje eu quero falar sobre Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Êxodo 3, a partir do versículo 7. Só para a gente ter um pouco de contexto, aqui nesse momento o Moisés, ele tem aquele encontro com Deus, ele vê, né, o bush, sarça, queimando, mas não queimando, né? Só aquele fogo, ele fica curioso, ele chega mais perto e Deus acaba falando com ele, né? Para mim, se eu fosse imaginar assim, tipo a voz que saiu da sarça, para mim seria tipo a voz do Tom, sabe? Tipo, não há Deus maior. Até que fiquei pensando na hora assim, eu queria muito ouvir ele dizer, I am Batman. Sabe, por causa daquela voz grave, entendeu? Mas então, vamos voltar para o assunto aqui. Então, essa é a minha imaginação, aquela voz saindo da sarça. E Deus falando com Moisés e dizendo assim, eu sou o Deus, o teu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus começa a falar com ele e diz no versículo 7, ele diz o seguinte, o Senhor lhe disse, tenho visto como o meu povo é oprimido no Egito, eu vi seus gritos, sei o quanto eles estão sofrendo, eu vim para resgatá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra linda e ampla, uma terra que mana leite e mel, a terra onde vivem os cananeus, hititas, amorreus, perizeus, heveus e os jebuseus. Tenho ouvido os clamores dos israelitas e tenho visto como são oprimidos pelos egípcios. Agora vá, pois estou-lhe enviando a Faraó. Você deve conduzir o meu povo, os israelitas, para fora do Egito. Então aqui você vê que chegou o momento onde Deus fala assim, basta, acabou, chegou o limite. Eu vi os gritos, eu vi, né, o meu povo sendo deprimido, eu vi o meu povo sofrendo, eu vi o clamor deles, né? E diz assim, Moisés, eu quero resgatá-los, eu quero levar eles para uma terra ampla, né? Uma terra linda, uma terra que nem diz aqui, onde mana leite e mel. E nós vemos no versículo 11 do capítulo 3, a resposta de Moisés foi essa, Moisés respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? A resposta dele, ele ouvindo aquela voz, e ouvindo Deus chamando ele, falando assim, mas, Deus, quem sou eu? Quem sou eu para cumprir esse chamado? E se você for pensar, é uma pergunta muito boa, porque naquela época, o Faraó, ele achava que ele era Deus. Ele tinha aquele povo, tinha um exército grande, poderoso, era uma ação muito poderosa. E imagina você ter, né, o chamado de falar com alguém que acha que é Deus, e você vai pedir por todos os trabalhadores e todos os escravos. Né? E Moisés chega ao ponto e fala assim, quem sou eu? Eu não acho que ele vai me ouvir. E Deus fala com ele e diz assim, você é Moisés, entendeu? Você é o cara, você tem potencial, você é um líder, você é forte. Eu acredito em você, você precisa acreditar em você também.
em si mesmo. E daí ele diz assim, então, vai ter muitos filmes sobre você. Né? Até a Disney vai fazer um filme sobre você, e a Whitney Houston e a Mariah Carey vão cantar uma música sobre você, e você vai ter o teu nome escrito no livro mais vendido do mundo, a Bíblia. Então, tipo, Deus fala assim, não, é porque você é o potencial. Eu vi você e falei assim, não, é o cara. Esse aí vai salvar os israelitas. Não, o que Deus disse, Deus deu uma breve resposta para ele. Ele falou assim, eu estarei contigo. E o que Deus diz com isso, ele diz o seguinte, ele fala assim, pois eu vejo a limitação que você vê em si mesmo, eu vejo essa limitação. Eu vejo a falta que você tem. Mas eu sou o Deus sem limites. Aleluia. Então, tipo assim, a limitação que você tem, eu vou cobri-la. A falta que você tem, eu vou preenchê-la. E diz, eu estarei contigo. Isso é suficiente. Tipo, era o que Moisés precisava ouvir, era o que nós precisamos. É tudo que precisamos. Mas Moisés ainda não estava convencido. E daí Deus continua e fala assim, e essa será a prova de que eu o enviei. Quando você tirar os israelitas do Egito, vocês vêm e servirão nesta montanha. E não sei se vocês também, mas tipo, eu tenho a sensação que Deus deixou de fora, né? Nós sabemos que deixamos de fora, Ele deixou de fora alguns detalhes, né? Ele diz assim, ó, esse aqui é o início, aquele ali é o final, mas o que vai acontecer lá no meio, ele não fala. Ele fala assim, vocês me servirão, esse vai ser o seu sinal, né? Eu acho que Moisés preferia um sinal tipo assim, agora, nesse momento, né? Mas ele fala assim, esse será o sinal. Um dia vocês vão estar, tipo, nessa montanha me servindo. E creio que muitas vezes, tipo, o que nós precisamos ouvir é isso. Deus dizendo para nós, eu estarei contigo. Aleluia. Basta. Porque se Ele contasse para nós todos os detalhes de tudo que fomos passar, creio que muitas vezes nós íamos levar um susto, né? E dizer, eu não sei se eu quero entrar, tipo, nisso tudo. Estou bem aqui no deserto, tenho as cabrinhas aqui, tenho a minha família, tipo, tá tudo tranquilo. Para que passar todo aquele estresse? E ele até diz, no próximo capítulo, no versículo 1, ele começa a discutir com Deus, e diz, mas eles não acreditarão em mim, e nem me ouvirão. Eles objetarão, o Senhor não apareceu a você. Aí no versículo 10 ele diz, ó Senhor, não sou um bom orador, nunca fui. E nada mudou desde que o Senhor falou comigo, seu servo. Não sou um bom orador. O que ele diz aqui, ele diz o seguinte, primeiramente, eles não vão acreditar em mim. Eles vão dizer que, você ficou louco, Deus não apareceu, Deus não falou contigo, tipo, você enlouqueceu. E a segunda, ele fala assim, eu não sou um bom orador, nunca fui. E tipo assim, lembra, 10 minutos atrás, quando a gente se encontrou, eu não era, e agora que eu ainda não sou. Tipo, não mudou. Eu não sou um bom orador. Então, versículo 13, ele chega assim, Senhor, por favor, mande outra pessoa. Manda alguém outro, estou bem aqui. E o que acaba acontecendo é que Deus, né, ele tem aquela discussão com Deus, e Deus fala assim, não, eu criei a língua na sua boca, eu criei os seus lábios, eu te criei, eu estarei contigo. E daí ele diz, não, mas mesmo assim, manda alguém outro. E ele fala assim, não, o teu irmão Arão vai falar por você, ele já está a caminho. Então eles vão falar com o faraó, e a conclusão do faraó é a seguinte, essas pessoas são preguiçosas, tem muito tempo para ter essas ideias bobas de que eles querem sair, servir a Deus, né, serem livres. Não, estão com muito tempo, então vou, né, dificultar o trabalho deles, a palha que eles recebiam até hoje, eles mesmos vão ter que colher. Então, dificultou o trabalho para que eles não tenham tempo, ocupá-los o máximo possível para que não tenham essas, né, ideias loucas.
Ainda mais que, né, Faraó deve ter pensado que Deus é esse. Eu sou Deus. Tipo, que negócio é esse? Outro Deus? Tipo, eu sou Deus deles. E foi tanto que os mais velhos, tipo os anciões de Israel, eles foram falar com Faraó e falaram assim, tipo, não tem jeito, tipo, a gente está apanhando porque não estão conseguindo completar o trabalho, a gente tem que colher a palha. Que negócio é esse? Eu falei assim, ó, o seu líder veio falar comigo e pelo jeito vocês têm muito tempo de sobra para ter essas ideias bobas, então, tipo assim, vocês vão ter que colher e vocês vão ter que continuar fazendo a mesma quantidade de trabalho que vocês faziam antes. Aí Moisés e Arão, eles se encontram com os anciões, e os anciões eles falam o seguinte, ele fala assim, que o Senhor os castigue por nos terem feito cair em descrédito perante o Faraó e sua corte, reclamaram. Você deu a eles um motivo para nos matar. Então, tipo, né, Moisés já sabia que ia ter o Faraó contra ele. Mas agora o pessoal que está meio que, né, jogando no mesmo time está contra ele também. Tipo, o pessoal faz assim, ó, que o Senhor os castigue. Tipo, a gente quer ver a ira do Senhor sobre a sua vida, porque a gente está mal. Então, tipo assim, ele, na verdade, lutando por eles, mas eles contra Moisés e Arão. Aí Moisés chega e fala com Deus e fala assim, por que está fazendo isso com o seu povo, Senhor? Porque o Senhor, versículo 22, porque o Senhor me enviou aqui, desde que fui ao Faraó, e lhe contei sua mensagem, ele tem tratado o seu povo de uma forma ainda pior. E o Senhor não faz nada para salvar o seu povo. Então Moisés, ele chega para o Faraó e fala assim, ó, tipo, eu não pedi por esse trabalho, eu nem quis. Você lembra aquela discussão que a gente tinha no deserto, na montanha? Tipo, eu até pedindo para você mandar outra pessoa, tentando te convencer, e agora isso? E agora o meu povo, o pessoal do meu povo está contra mim, o Faraó está contra mim. Tipo, eu tinha uma vida tranquila no deserto, para que isso? E Deus deve ter, né, talvez pensado, tipo, né, assim, uma vida talvez tranquila, mas sem propósito, sem destino, sem chamado. Né, creio que muitas vezes é a nossa vida, quando nós chegamos, né, quando nós temos aquele encontro com Deus, né, no primeiro momento é tipo aquela alegria, é amor, né? Mas aí a gente chega à primeira dificuldade, a gente conta para os familiares, para os amigos, eles, né, dizem que a gente está louco, eles são contra a gente, alguns se distanciam. Meio que a crise de um novo convertido. Né? Às vezes as coisas dificultam, porque nem todo mundo vai entender o que nós passamos, nem todo mundo vai ver, tipo, vai entender o encontro que nós tivemos com Deus. Não tem como pôr em palavras. E aqui, Moisés, se você for pensar, um novo convertido, ele se converteu, até ali ele tinha aquela fé dos pais dele, mas naquele momento ele teve o seu próprio encontro com Deus. É um novo convertido de 80 anos. Né? Eu sempre imagino, tipo, Moisés, um cara jovem, forte nessa época, mas na verdade ele tinha 80 anos. Saiu do Egito com 40, passou 40 anos no deserto, e agora com 80 anos, aprendendo a andar com Deus. E Deus já dá uma tarefa dessas para ele, né? E aí nós vemos que, tipo, Deus faz muitos milagres, todas as pragas, né, que chegam ao povo de Israel. Deus os liberta, e Deus acaba, tipo, conduzindo o povo com, tipo, ouro, prata e roupa, né, dos egípcios. Na hora que eles saem, todos os egípcios, eles dão, né, as coisas preciosas para eles. Eles chegam até o Mar Vermelho. E, infelizmente, nós não temos o tempo para, né, entrar em todos os detalhes dessa história. Então, se você quiser mais detalhes, assista ao filme da Disney. Não, estou brincando, leia a Bíblia.
no Mar Vermelho, eles vêm para o próximo desafio. A água na frente deles e o exército, né, do faraó atrás deles. Tipo, sem saída. Se forem para frente, afundam, se afogam. E se esperarem, tem o exército esperando por eles, ou vão matar ou levar de volta, e provavelmente vai piorar. Aí eles chegam para Moisés e falam assim: você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Não havia sepulturas suficientes para nós no Egito? Por que fez isso conosco e nos tirou do Egito? E aí, obviamente, tipo, o Moisés ouve, traz a mesma mensagem para Deus, e Deus diz o seguinte: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas para partirem. E meio que dizendo, tipo, né, mantenha calma. Vocês conhecem aquelas camisetas que falam assim, keep calm and drink coffee. Né, mantenha calma. E na minha opinião, um dos maiores milagres, né, que nós vemos na Bíblia, aconteceu que acabou partindo as águas e um povo todo passou. E depois afogou o exército do faraó. E creio que é a mesma coisa como em Salmos 46, versículo 11, ele diz o seguinte: aquietem-se e reconheçam que eu sou Deus. E creio que muitas vezes nós vemos tantos milagres em nossas vidas, mas chega aquele ponto que, tipo, sem saída, impossível. E a gente chega para Deus e fala assim: pô, Deus, me trouxe até aqui para quê? Tipo, parece que a gente esquece tudo que aconteceu lá atrás. E a gente só vê aquela montanha à nossa frente e fala assim: meu Deus, e aquele pânico. E Deus fala assim: calma, aquiete-se. Veja o que eu vou fazer. Eu creio que dificuldades, emergências, adversidades, muitas vezes dão espaço para Deus trabalhar. Né? Creio que muitas vezes, na hora que nós soltamos o controle, e Deus toma controle, é aí que Deus tem espaço para fazer os milagres dele, né? Para criar, para abrir o mar em nossa frente. O Paulo ele escreve, diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E aos poucos nós vemos, tipo, se você for ler a história de Moisés, você vê que Moisés com o tempo ele ganha mais confiança em Deus e começa, tipo, em vez de gritar a Deus, né, ele chega e só diz: estamos com esse problema, né, meio que a comunicação entre eles muda um pouco. E chega um momento no capítulo 17, versículo 4, que o povo reclama porque precisam de água. Eles não estão achando água. E chega Moisés e Moisés, no versículo 4, ele diz assim: o que farei com este povo? Não vai demorar muito para que eles me apedrejem. E foi esse momento que, tipo, saiu água da rocha e todos aqueles milagres aconteceram, né? Se você for ver, tipo, você lendo a história, nós vemos tanta obra de Deus, provisão de Deus. E eu fiquei pensando, tipo, só passando pela história assim, fiquei pensando o que Moisés teve que fazer. Tipo, o que ele teve que... Qual foi o trabalho dele? O que foi algo que ele teve que fazer? A única coisa que ele teve que fazer é comunicação com Deus e confiança. E de vez em quando erguer aquele, né? Como é que é? Cajado dele. Google Translator aqui para mim. E chega um ponto onde, tipo, o povo de Deus continua reclamando. E toda vez que alguma coisa acontece, eles continuam reclamando. E chega um ponto que eles fazem aquele bezerro de ouro. E o engraçado é que
eles usam o ouro que Deus deu para eles, né? Algo que Deus usou só para mostrar, tipo assim, essa é a minha provisão. É desse jeito que eu cuido de vocês. Ele dá ouro, e o que eles fazem com esse ouro? Com a provisão de Deus, eles fazem algo que eles declaram a Deus. Eu fiquei pensando depois do culto em alemão hoje que isso pode ser até uma pregação em si, que muitas vezes nós recebemos bênçãos de Deus e essas bênçãos acabam virando um Deus em nossas vidas. Pode ser um trabalho, pode ser família, pode ser o nosso status, tipo dinheiro, né? Aquelas coisas acabam ficando mais importantes que Deus, algo que Deus deu, vira um Deus para a nossa vida. Né? E foi o que aconteceu com eles. E em Êxodo capítulo 32, versículo 10, depois de que tudo isso aconteceu, Deus diz o seguinte: trarei a minha ira sobre eles e destruirei a todos, mas farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus: Senhor, por que em tua ira destruirás o teu povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Os egípcios dirão: Deus os levou para as montanhas para matá-los e destruí-los ali. Não fique com sua terrível ira. Desista do seu plano de trazer esse desastre para o seu povo. Versículo 13. Lembre-se de seus servos, Abraão, Isaque e Jacó, a quem você jurou: darei a vocês tantos descendentes quantas forem as estrelas no céu. A eles darei essa terra que lhes prometi como possessão eterna. E aqui nós já vemos que alguma coisa aconteceu no coração de Moisés, nesse tempo todo, né? Nós estamos passando muito rápido, mas né, nessa viagem toda que eles estão passando, alguma coisa aconteceu que, né, na verdade, o que Deus está dizendo é, ele diz, vão esquecer do povo, mas, Moisés, de ti farei de você uma grande nação. Né, diz o seguinte, para você ainda tem um chamado excelente. Tipo, você vai ser uma grande nação, teu nome vai estar lá em cima. Mas Moisés diz assim, não é isso que eu quero. Versículo 31, ele diz o seguinte, capítulo 32. Ele chega a Deus e fala assim: esse povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Mas eu lhe peço que perdoe o pecado deles. Se não, apague-me do livro que você guarda. Tipo, tem duas opções. Ou você os perdoa e nós vamos juntos, continuamos juntos nessa jornada, ou você pode me destruir com eles. Né, eu vejo que Moisés, tendo esse tempo com Deus, ele começou a ter o coração de Deus. Né, de repente, ele tem aquele coração pelo povo de Deus, ele fala assim, não, tipo assim, ou é nós ou não é ninguém. Tipo, tem só essa opção. Tipo, eu sou um deles. Não é mais tipo o povo de Deus e eu e você. Tipo, eu sou um deles. Ele se identifica com o povo de Deus. Aí Deus diz o seguinte, beleza. Versículo 33, versículo 1. Assim, pode ir com o povo que você tirou do Egito, para a terra que prometi, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E é engraçado que ele diz assim, Deus falando, né? Pode ir com o povo que você tirou, né? Tipo, é o teu povo. Enviarei um anjo à frente de vocês para expulsar os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Ele os levará, o anjo os levará a uma terra que emana leite e mel. A promessa continua. Vocês vão alcançar o alvo. Mas eu mesmo não irei. Não irei com vocês, porque vocês são um povo obstinado. Caso contrário, eu poderia destruí-los no caminho.
E na verdade o que Deus diz, a promessa continua exatamente a mesma. Vocês vão chegar à terra prometida. Vocês vão chegar naquele lugar que vocês tanto esperavam. Mas eu não vou com vocês. E Moisés, aquele Moisés que bem no início fala assim, para mim, ouvir que você estará comigo não é suficiente. Agora ele diz o seguinte, versículo 15. Se você não vai conosco, não nos leve daqui. Dizendo praticamente o seguinte, ele diz, eu não vou mais um passo se o Senhor não for à nossa frente. Algo mudou. Ele diz assim, meio que dizendo, olha, a sua presença, Deus, para mim é tudo. Eu não posso fazer nada daquilo que eu vi. Eu não posso abrir o mar, eu não posso tirar a água da rocha, eu não posso fazer essas coisas. Eu não posso liderar um povo sem a sua liderança, nós não somos ninguém. E ele continua dizendo, versículo 16, pois como podemos saber que você tem boa vontade para com seu povo e para comigo? Somente pelo fato de que você está indo conosco e que, portanto, somos distinguidos acima de todos os outros povos da terra. Praticamente dizendo assim, como vão saber que nós somos o teu povo? Como vão saber que nós estamos que você tem boa vontade para com o seu povo? Como vão saber, senão pelo fato de que tu estás conosco? Dizendo, eu não vou mais um passo sem a sua presença. Se você não for à frente, nós não vamos. E nós vemos a mudança do coração de Moisés. E nós vemos que, desde aquele encontro que Moisés teve com Deus na montanha, algo mudou. E é o que muda em nossas vidas também. É que no momento que nós temos encontro com Deus, nós não somos mais o personagem principal desse filme. Nós muitas vezes queremos ser. E se você for pensar, você assiste um filme de herói e tal, você sempre quer ser, não, eu quero ser. Como criança, nós sempre brincávamos, eu quero ser Batman, eu quero ser Captain America. Todo mundo se vê como personagem principal, mas na vida, com Deus, nós nos tiramos do trono e dizemos agora, Deus, tu és o personagem principal da minha vida. E a partir daquele momento, o que muda é que a nossa vida não é mais centrada em nós, mas é centrada em todo mundo que está em nossa volta. Isso que mudou na vida de Moisés. O coração de Deus batia dentro dele. O amor de Deus pelas pessoas o havia contagiado. E eu creio que no chamado que Deus tem para nós, é onde encontramos a vida. Muitas vezes nós achamos que nós temos que procurar pela vida, e nós temos que conquistar, e nós temos que achar alegria na nossa vida e tal. E eu creio que no chamado que Deus tem para as nossas vidas, tanto que Moisés ele diz o seguinte, eu me identifico com eles, não vou mais sem eles, e outra, eu também não vou mais sem ti. É só com o Senhor em nossa frente. E em Mateus 16, versículo 25, Jesus diz o seguinte, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. E eu creio que muitas vezes nós não chegamos a esse ponto, João 10:10 diz que Deus veio para dar vida em abundância. Vida e vida em abundância. E eu creio que nós muitas vezes não chegamos a esse ponto, porque nós vemos, o motivo pelo qual nós vamos para o culto, o motivo pelo qual nós falamos com Deus é que nós queremos essa vida para nós.
Eu quero essa vida em abundância. Eu quero ver isso acontecer em minha vida. Mas o nosso chamado a partir desse momento não é essa vontade, mas é dizer, eu quero ver essa vida em abundância em todo mundo em minha volta. Deus já promete para mim. Então eu acabo me preocupando com algo que é a tarefa de Deus. Deus, ele diz o seguinte em Mateus 6:33. Diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem a sua própria praga. E aqui ele diz, esse é o segredo. Não é a sua tarefa, não é minha tarefa de nós cuidarmos da nossa própria vida. Isso é Deus quem faz. O nosso chamado de nós cuidarmos das pessoas em nossa volta é tirar o olho de nós mesmos, né? Tirar aquelas viseiras e ver o que está em nossa volta. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele cuida de vocês. Em Salmo 37, versículo 5, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o fará bem. Salmos 23 diz, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que eu gosto do Salmo 23? É que ele diz o seguinte, ele não fala assim, nunca algo me faltou. Ele proclama para o futuro, porque ele sabe quem Deus é. Ele não diz que, eu posso dizer que até hoje nada me faltar, não sei do futuro, mas até hoje nada me faltou. Mas diz, ele proclama para o futuro e fala assim, eu conheço meu Deus e sei que nada me faltará. E em Isaías 46, versículo 4, ele diz, eu o levarei até a velhice, até que você fique grisalho. Eu, o Senhor, tenho feito isso até agora. Eu o levarei e o salvarei no futuro. Então, meio que o que Deus diz para nós, ele diz, eu tenho essa promessa para a sua vida, que eu cuidarei de você. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, diz assim, está seguro aqui. Aleluia. Daqui não sai mais, eu cuido de você. Mas eu também creio que Deus diz a mesma coisa para nós, como ele disse, né, acabou dizendo para Moisés. Ele diz, tenho visto como o meu povo é oprimido, eu vi os seus gritos, sei o quanto estão sofrendo. Eu vim para resgatá-los do poder do inimigo e para tirá-los da escravidão. Tem aquele versículo em Mateus, acho que é Mateus 9. Mateus 9. O último versículo. Versículo 35 diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitos e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. E a minha pergunta é, nós ouvimos essa, né, será que nós temos a mesma compaixão que Deus tinha? Nós ouvimos esse chamado que Deus tem para nós? Ou será que nós temos a mesma resposta como Moisés teve? Será que nós temos a mesma resposta como Moisés teve e nós dizemos, mas quem sou eu? Não, o pastor está fazendo um ótimo trabalho, deixa o pastor fazer. Quem sou eu? Eu não sou um bom orador.
Eu não sei falar com pessoas, eu não sou muito de... Eu até comentei no culto em alemão que tive 2 amigos aqui, o Benny e o Vassil, aqui da igreja, e nós íamos Chegou um momento que nós dissemos assim, ó, nós queremos perder o medo de pessoas. Né? Aquele medo da opinião de pessoas e tal, e daí nós fomos pro metrô, e esperamos a porta fechar, e tem 2 coisas boas, tipo, as pessoas não conseguem mais fugir, mas a gente também não consegue mais fugir. Então a gente falou assim, então vamos pregar no metrô. Daí, eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar, demorou 5 estações, para eu poder, eu ficava lá, daí eu olhava pro Ben e falava assim, mais uma. E daí chegava para só mais uma. Estou me preparando. E daí chegou o momento, eu acho que foi a pregação mais curta da minha vida. E já assim que terminei, fui para a porta e, né, comecei a tentar abrir o negócio, mas não abria porque a sessão ainda não chegou e todo mundo olhando para mim, aquele momento meio que estranho, todo mundo, assim, legal, e agora? Assim, todo mundo tá olhando. E geralmente, a sessão chega rápido, é 1 minuto, 2 minutos, não sei porquê, mas demorou 1 hora para mim. Assim, para de olhar. Então, se você quiser perder medo da opinião de pessoas, e, né, esse medo de pessoas, vai para o metrô. É uma boa escola. E se Deus tem esse chamado para nós, né? Em Mateus capítulo 28, os últimos versículos, creio que todos nós conhecemos. Ele começa o seguinte, versículo 18. Me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E aqui nós vemos, em outras palavras, a mesma coisa como ele falou com Moisés. Ele diz, tem muita gente oprimida, tem muita gente em escravidão, tem muita gente procurando a Deus. Eu tenho uma amiga minha que ela nos ajuda agora com os jovens lá no Havaí, e ela disse que ela teve sucesso, andava de skate, ela andou de snowboard, até foi para as Olimpíadas e sucesso. Só que ela disse que quando eu chegava em casa, todo mundo gostava dela, era aquela pessoa alegre, legal, né, toda zoeira estava lá. Só que daí chegava em casa, fechava a porta do quarto dela, deitava na cama e chorava. Diz que, tudo aquilo era legal, mas não fazia sentido, e não tinha esperança, e, parecia que, tudo era vazio, e ela disse que ela chegava todo dia em casa e chorava, e ela, quando ela me falou assim, apontou para os jovens, ela falou assim, eu creio que eu não sou a única. Eu creio que tem muitos jovens aqui que passam pela mesma situação. E eu creio que aqui em Munique, ou por onde nós vamos, tem muita gente indo para casa à noite, chorando, esperando por, né, aquela boa mensagem que Deus traz, aquela esperança, aquela paz, aquela voz que diz, estou contigo. E creio que esse é o nosso chamado. Que nós possamos fazer, né, cumprir esse chamado que Deus tem para nossas vidas. Como, né, ele falou com Moisés, ele falou assim, vá agora e vai falar com o faraó, vai falar com o seu povo. Diga a eles o que vai acontecer. Aí talvez nós vamos dizer a mesma coisa com Moisés, mas quem sou eu? E outra, eu acho que eles não vão acreditar em mim. Não vão gostar da mensagem. Manda alguém outro, Deus. Mas qual será que será a resposta de Deus para as nossas vidas? Quem sou eu? Deus diz, eu estarei contigo. Não se preocupe. Keep calm. Eu vou fazer. Eu só preciso de alguém
que vá. Né? Que nós possamos dizer todo o coração nessa noite: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E Ele vai preencher todas aquelas falhas que nós temos, todos aqueles vazios que nós temos, toda aquela falta. Né? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele diz o seguinte: pois Ele fez com que aquele que não conheceu o pecado fosse pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça dele. Né? Nele nós já fomos transformados, né, de pecador para a justiça. E a palavra de Deus diz o seguinte, diz que nós somos transformados de glória em glória para a sua semelhança. O que é a semelhança de Deus? Semelhança de Deus é nós nos tornarmos, ele diz isso em Filipenses, diz que Deus deixou o céu, deixou toda aquela glória para o que? Se tornasse um servo. E se nós queremos nos tornar de glória em glória em sua semelhança, o nosso chamado é servir. Não é pedir para Deus: ó Deus, quero ser mais feliz, ó Deus, quero mais dinheiro. Deus diz: ó, eu vou me preocupar por você, vou abrir portas, não se preocupe. Mas o seu chamado é servir. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. Mas eu gostaria de ouvir a voz de Deus em voz alta. Então leia a Bíblia em voz alta. Fácil. Deus tem esse chamado para as nossas vidas. Que nós possamos entender que é nisso, é nesse chamado, é no servir que nós encontramos a vida e vida em abundância. É lá que nós encontramos a verdadeira vida, né? Onde nós deixamos o nosso eu morrer e Deus diz assim: ó, você deixou tudo para trás, por minha causa você vai encontrar vida. Esse é o nosso chamado. Que nós possamos ter esse coração, né, que Jesus teve, que deixou toda a glória e se tornou um servo, né, o Criador. E quem somos nós para dizer que, né, não é o nosso chamado? Amém? Gostaria de orar. Querido Pai Deus, eu te agradeço por essa noite, te agradeço, Senhor, Senhor, pela sua palavra, por ser um Deus conosco, por ser um Deus que nos amou, que nos libertou, que nos tirou daquela escravidão, daquela escuridão, nos trouxe ao reino de luz. Deus, que nós possamos entender o quão verdadeiro, o quão real isso é, Senhor, o que aconteceu em nossas vidas, o quão poderoso é, Deus. Te peço, Senhor, que cada um de nós possa sair desse lugar, nessa noite, mais uma vez entendendo um pouco mais o quão real foi e o quão real é o que aconteceu, não só na cruz, mas, Senhor, em nossas vidas, o quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas, o quanto já tem nos libertado, Senhor, o quanto já tem nos livrado, Senhor. Te peço de todo o coração que nós possamos entender, Senhor, que, Senhor, nós não queremos voltar atrás para aquela escravidão que nós vivíamos, Senhor. Nós não queremos viver aquela vida velha, porque nós sabemos, Senhor, que a vida contigo, a vida sabendo que Tu estás conosco, Senhor, é muito melhor. A vida onde nós encontramos aquela paz que somente Tu podes dar, Senhor. Aquela alegria que não faz sentido em momentos que não deveríamos ter alegria, mas o Senhor nos enche com alegria, Senhor. Senhor, que nós possamos entender que aquela vida que nós encontramos em Ti, que nós não queremos sentir falta disso, mas tem tanta gente gritando, chorando, e que nós possamos ser esses servos, os mensageiros, Senhor, que nós possamos ser como Moisés, Senhor, dizer sim para o Teu chamado, Senhor. Entender que nós não somos nós, não é a minha capacidade, não é quem eu sou e o que eu faço, mas é o Senhor que está comigo. Aleluia. Te peço de todo o coração que nossos corações possam, que os nossos olhos possam
sair daquele foco que nós temos em nós mesmos e que nós possamos levantar os nossos olhos e ver o que está acontecendo em nossa volta, que nós possamos ter, Deus, Senhor, enche os nossos corações com compaixão. Senhor, eu te peço de todo o coração que nós possamos sair daqui, Senhor, percebendo que algo se mudou, que nós vemos pessoas e de repente sentimos algo diferente por eles. Que nós de repente, Senhor, sentimos aquela urgência, Senhor. Que nós sentimos que nós vemos a tristeza que a pessoa passa, que nós possamos entender, Senhor, quão importante é, Senhor. Que nós sejamos esses servos. Senhor, nós te amamos e nós sabemos que, Senhor, que tudo que é bom e perfeito vem do Senhor. E nós dizemos sim para tudo, Senhor, que vem de Ti. Nós dizemos sim, Senhor, para o chamado que Tu tens para as nossas vidas nessa noite. E nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor. E, Senhor, que Tu possas ser não somente o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Que nós possamos ouvir a Sua voz e seguir aquilo que Tu nos coloca nos nossos corações, aquilo que Tu diz em Tua palavra, Senhor. Que nós possamos realmente ser seguidores de Cristo. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Te agradeço por cada um que veio aqui nessa noite, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, transforme os nossos corações, que nós possamos ser transformados de glória em glória para a Sua semelhança, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos no louvor, antes de vir aqui no palco, eu tive a impressão que tem uma pessoa aqui nesse culto que entrou aqui já com vontade de sair. E pensando, tomara que esse culto seja curto. Tomara que passe rápido. E não sei quem você é. Mas eu quero te dizer que eu tive a impressão que Deus está dizendo para você, tipo, eu te trouxe aqui por um motivo. Eu te vejo. Eu sei quem tu és. Eu tenho a impressão que Deus está te chamando. Então, se você quiser mais tarde falar comigo, mas não queria perder essa oportunidade, Deus está te vendo. E Ele te trouxe aqui por um motivo. Amém?